Olá a todos, bem-vindos a mais um Ao Final do Dia. A semana passada tive a oportunidade de referir no meu comentário sobre o confinamento geral a questão da organização das eleições presidenciais. Depois do que se passou ontem, hoje vou falar precisamente sobre isso. A falta de organização destas eleições e a incapacidade de governação do ministro Eduardo Cabrita. Ora, há 5 anos que sabemos que as eleições presidenciais vão ser mais ou menos por esta altura, entre janeiro e fevereiro de 2021. Desde março do ano passado que sabemos perfeitamente que o processo vai decorrer em plena pandemia. E desde novembro do ano passado que sabemos que as eleições vão ser precisamente no dia 24 de janeiro. Ora, apesar de toda esta informação disponível com bastante antecedência, voltamos a assistir a mais um processo pautado por uma organização caótica. O voto antecipado, que decorreu durante o dia de ontem, exigia a inscrição prévia por parte dos eleitores até ao dia 14 deste mês, o que significa que desde esse dia que sabemos perfeitamente que cerca de 250 mil pessoas pretendem votar antecipadamente. Como é que é possível, então, ontem termos assistido àquilo que assistimos, com filas intermináveis um pouco por todo o lado, pessoas horas e horas à espera para conseguirem votar, tendo inclusivamente muitas delas acabado por desistir? Foi uma vergonha, mas para o ministro Eduardo Cabrita correu tudo lindamente e foi um dia fantástico. A falta de noção deste ministro é assustadora. E agora pergunto, estando nós em plena pandemia, tendo a obrigação de proteger a população de contágio, havendo uma ordem de confinamento geral e estando nós em pleno século XXI, em que a grande maioria das pessoas tem um telemóvel, um tablet ou um computador que usa para praticamente tudo na sua vida, não teria sido oportuno retomar a questão do voto eletrónico e ter começado os preparativos o ano passado para que isto pudesse ser uma realidade nestas eleições? É que é de facto, no mínimo, incongruente que tantas inscrições para o voto antecipado como os pedidos dos confinados para votarem no domicílio ou dos utentes dos lares terem de ser feitos online, mas depois terem de entrar pela casa das pessoas adentro, autarcas, delegados dos partidos e agentes de saúde para recolher os votos, quando isto podia igualmente estar a ser feito online sem que a saúde das pessoas fosse posta em risco. Surreal também é que só há voto porta a porta para quem tenha sido decretado o confinamento até ao dia 14, o que significa que a partir desse dia, qualquer pessoa que tenha de ficar em confinamento já não pode votar, ficando assim privada de exercer o seu direito constitucional. E a situação com os imigrantes é também lamentável, já que não foi permitido o voto por correspondência e ontem, em mais do que um caso, os imigrantes não conseguiram votar. E esta situação já tinha sido alertada em outubro pelas comunidades portuguesas na Europa, exatamente alertando para que houvesse uma especial atenção por parte do Governo na questão do voto dos imigrantes. E nem assim o Governo conseguiu encontrar soluções para o problema e voltámos a assistir a mais um processo de organização desastrosa que, neste caso concreto, prejudica cerca de 1,4 milhões de portugueses. E já para não falar que temos um boletim de voto em que consta um candidato que nem sequer é candidato. Portanto, só mesmo neste país é que se chega a este ridículo. E porquê que acontece isto tudo? Porque, de facto, a incapacidade do ministro Eduardo Cabrita, que infelizmente é extensível a todo o governo, é gritante. Mas ele continua de pedra e cal a ocupar a pasta. E no caso deste ministro é ainda mais evidente pela quantidade de casos em que ele já demonstrou não ter competências para ocupar o cargo que ocupa, como a célebre questão das golas antifumo, que afinal eram inflamáveis, as mentiras sobre o Ciresp, que é um sistema que todos sabemos que nunca funcionou, o braço de ferro com os bombeiros por causa da reforma da proteção civil e todo o caso CEF, em que morreu um homem às mãos do Estado português. E nem assim o ministro teve a hombridade de se demitir. Muito pelo contrário, acabou por se vir vangloriar por supostamente ter feito o trabalho que lhe compete. Isto numa conferência de imprensa lamentável, 9 meses depois. É caso para dizer que estamos perante um exemplo prático do princípio de Peter, já que Eduardo Cabrita foi sucessivamente promovido até ao cúmulo da sua incompetência. E apenas uma nota final. O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que passou o mandato a apaparicar o governo e que podia ter tido, de facto, um papel muito mais determinante na forma como este processo eleitoral foi conduzido, só ontem é que se veio lembrar que há alternativas ao voto presencial e que estas têm de ser ponderadas, nomeadamente o voto eletrónico e o voto por correspondência. Isto é, no mínimo, irónico, para não dizer trágico. Obrigada a todos e até para a semana.